Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Libna, Hendrika, boa noite, Fabiana, Eneida, Johnny, Osineide, minha querida amiga Gabriela, várias pessoas queridas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para mais uma live. Faz um tempinho que eu não fazia live, mas essa semana serão duas. Hoje nós vamos falar sobre o que são as tentações, como é que nós somos tentados em relação à alimentação e como é que nós podemos vencer essas tentações. E na quinta-feira eu vou fazer uma live com uma convidada, que é uma nutricionista, Mirela Freire, e nós vamos falar sobre o que é a vida saudável na prática. E aí da visão de uma nutricionista mesmo, tá? Mas, Sávio, seja bem-vindo. Pode deixar que eu mando seu beijo no Júnior, viu? Eclesiástico, meu irmão, seja bem-vindo. Gabriela já tinha falado, seja bem-vinda. Todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Larissa Ferraro e eu trabalho com comportamento humano há mais de 20 anos e mais especificamente com aconselhamento bíblico há mais de 12 anos. Então, quando o Senhor me salvou, eu tinha 31 anos, Ele mudou completamente a minha vida e mudou completamente também o meu trabalho, né? Então, hoje eu trabalho com aconselhamento bíblico, palestras, sou escritora, um pouquinho da minha história relacionada à alimentação. Quando eu era criança, eu era gordinha, né? Quem olha pra minha cara com esse rostinho fino não acredita nisso, mas eu era gordinha quando eu era criança. E quando comecei a crescer, passava por aquelas situações de piadinha por ser gordinha, isso começou a me incomodar, eu comecei a me interessar pelos rapazes, então eu queria ser atraente. E aí o que eu fiz? Sempre fui muito determinada, eu decidi emagrecer. E de fato, eu emagreci e me tornei popular. Mas, diferente do que eu acreditava, os meus problemas não acabaram. Na verdade, vieram novos problemas, vieram outros problemas. Mais pra frente um pouco na minha vida, em torno de 20 e poucos anos, eu tive depressão e eu tive distúrbios alimentares. Então isso foi uma luta pra mim. Como eu falei pra vocês, eu só fui salva com 31 anos, em 2010. Então, a partir daí, quando o Senhor começou a transformar a minha vida, eu fui aprendendo também o que Deus quer de nós em relação à alimentação, o que agrada ao Senhor, né? Foi uma caminhada ao longo da minha vida, várias coisas que eu passei, várias coisas que eu estudei, várias coisas que eu aprendi, e aí o que eu fiz? Eu juntei todo esse conhecimento e eu escrevi o livro que eu estou lançando agora, o Comer para a Glória de Deus, né? O que é comer de uma maneira que agrade a Deus. Nós recebemos muitas informações relacionadas à alimentação, mas o que agrada ao Senhor nessa área, tá? Então, a partir daí, escrevi o livro e hoje nós vamos falar sobre uma parte desse assunto que eu trato no livro, que são as tentações, como nós somos tentados e como a gente pode vencer essas tentações, tá? Então, a realidade é que todos nós somos tentados em relação à alimentação. Todos, ninguém escapa. Por quê? Porque todos nós temos 4 inimigos. E esses 4 inimigos são 2 inimigos externos e 2 inimigos internos. Quais são nossos inimigos externos? Todos nós sofremos pressões relacionadas ao marketing dos corpos perfeitos e ao marketing dos alimentos. Hoje em dia, essas duas áreas, elas têm muito apelo, nós recebemos muita informação e, de certa forma, até muita pressão para que nós sejamos saudáveis, tenhamos corpos bonitos, possamos caber em manequins de tamanhos específicos e também nós temos, por outro lado, o marketing dos alimentos. E não são só dos alimentos saudáveis, nós temos marketing de alimentação de todo tipo de alimento, né? Então, essas são as nossas pressões externas. Mas temos as pressões internas também, as lutas internas, que elas vão desde a nossa dificuldade em sermos gratos pelo que Deus provê para nós, pelo que Ele providencia para nós, pelo que Ele dispõe para nós, até o outro extremo, que é comer com prazer, mas também com autocontrole. Então, esses são as quatro lutas, né? As quatro pressões que todos nós passamos, tá?
Então isso tudo é comum a todos nós. Por isso que eu creio que esse assunto é interessante para qualquer pessoa. Então, mais gente entrando aí, Sara, Bia, Jaqueline, John, sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar essa live salva e o meu plano é colocá-la também no YouTube, porque vocês vão poder divulgar e vão poder ajudar mais pessoas, tá certo? Em relação a esse assunto. Como eu falei, o que nós vamos falar aqui eu trato no livro, tá? O livro vai ser lançado oficialmente no dia 12 de novembro em um evento aqui em Fortaleza. Então, se você está em Fortaleza ou estará em Fortaleza no dia 12 de novembro, você pode ir no link que está na descrição do meu perfil aqui no Instagram e você pode fazer a inscrição para o evento de lançamento, tá? É um evento fechado, as vagas são limitadas e só vai entrar quem estiver inscrito. Mas gostaria muito de ver todos vocês. Então, vamos para frente. Nós vamos falar primeiro sobre quais são as categorias de tentações que a Bíblia nos mostra, nos ensina que nós somos tentados. Todos os pecados, eles cabem nessas 3 categorias de tentação. E para a gente entender essas categorias, a gente vai primeiro olhar Gênesis 3. E a gente vai ler Gênesis 3, dos versos 1 ao 13, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, tá? Então, se você tem a sua Bíblia aí, quiser me acompanhar, nós vamos ler Gênesis 3, do 1 ao 13, mas se não tiver, eu vou ler aqui para vocês. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então aqui nós temos o relato do primeiro pecado, da primeira desobediência do ser humano ao seu Criador. E esse primeiro pecado da humanidade foi um pecado relacionado à alimentação. E um pecado que tem origem em um coração insatisfeito com a vontade de Deus. Então, o primeiro pecado da humanidade foi um pecado relacionado à alimentação, com origem em um coração insatisfeito com a vontade de Deus, tá? Então, o que a gente vê nesse trecho? A gente vai dar uma focada agora dos versos 1 a 5 e a gente vai entender como Satanás tentou Eva nessa questão. Então, voltando aqui. Mais a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E aqui, o que a gente vê? Satanás colocando a semente da dúvida no coração de Eva, tá? Então, assim, a gente vai começar a olhar essa questão da tentação e o que Satanás tem a ver com isso. Quando a gente fala de alimentação, na perspectiva que eu escrevi o livro, na perspectiva que eu estou falando aqui para vocês, e eu explico isso no livro, a gente precisa entender o que é pecado e o que não é pecado, tá? Comer por prazer, ponto final, não é pecado em si. Pode se tornar pecaminoso, mas não é um pecado em si, tá?
Então, quando a gente entende que a gente que a gente tem comportamentos pecaminosos relacionados à alimentação, nós somos tentados e nós caímos no pecado. Então a gente vai entender aqui inicialmente como nós somos tentados. E quem é que adora nos fazer tropeçar? O nosso inimigo, né? Satanás, a serpente. Então a gente está olhando aqui como foi que Satanás tentou Eva e nós somos tentados da mesma forma. A gente vai falar sobre isso já já. Primeiro a gente vai olhar como foi que Satanás tentou Eva nessas 3 categorias, tá? Então a gente olha aqui. Primeira coisa que Satanás faz é colocar a semente da dúvida. Então ele coloca na sua cabeça, no seu coração, que talvez Deus não tenha dito exatamente isso, né? Ou então, você não precisa ser tão radical, né? Peraí, não vamos ficar olhando a Bíblia como se fosse assim uma coisa que a gente tem que obedecer, né? Deus é amor, Deus perdoa tudo. Mas não é exatamente isso, né, gente? Senão, por que Deus teria deixado pra gente uma série de instruções se Ele não quisesse que a gente obedecesse, né? Mas vamos pra frente aqui. Verso 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que comerem dele, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás começa colocando dúvida no nosso coração. Será que foi isso mesmo que Deus disse? E aí, em seguida, ele faz a especialidade dele, que é a mentira. Então, ele te faz uma promessa que ele nunca vai entregar, né? E o que é a tentação de um pecado, se não uma promessa maravilhosa de algo que a gente nunca vai experimentar? Isso é a tentação, são promessas falsas. Então Satanás fala aqui: não, você não vai morrer, é que Deus é um cara mau, ele quer o seu mal, e aí ele não quer que você conheça o bem e o mal, por isso que ele não quer que você coma. E aí o que acontece? Isso desperta no coração de Eva essas 3 categorias de tentação que a gente vai falar mais. Então verso 6. Vendo a mulher. Então aqui do 1 ao 5 a gente entende como Satanás tentou a mulher e como ele tenta a gente também. Ele tenta da mesma forma, tá? Já falei isso. Então vamos aqui, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então ela era agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para dar entendimento. Aqui nós temos as 3 categorias, assim, né? As 3 categorias de pecados que nós somos tentados. Todos nós somos tentados nessas 3 categorias, tá? Então, cada categoria dessa, ela faz uma oferta contrária ao que Deus nos manda, nos pede, nos instrui. 3 categorias. Primeira categoria: desejo ou cobiça da carne. O que é que essa categoria, o que ela te promete? Você pode fazer tudo o que você quiser. Então, desejo ou cobiça da carne, você pode fazer tudo o que você quiser. Aí o segundo é desejo ou cobiça dos olhos. Qual é a promessa? Você pode ter tudo o que você quiser. Essa é a promessa do desejo dos olhos ou da cobiça dos olhos. E a terceira categoria, soberba da vida. Qual é a promessa? Você pode ser tudo que você quiser. Então aqui nós temos as 3 categorias que todos nós somos tentados: cobiça ao desejo dos olhos, cobiça ao desejo da carne e soberba da vida. Cada uma dessas faz uma promessa enganosa pra gente. Por que enganosa? Porque ao contrário do que Deus disse. Olha só, o que Deus disse? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O verso que inspirou o nome do meu livro. Fazer tudo para a glória de Deus. Mas aí a serpente diz o quê? Distorce isso daí e diz: você pode fazer
tudo o que você quiser. Você não precisa fazer para a glória de Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser. E ela mexe com o quê? Com o nosso desejo, o desejo da nossa carne, a cobiça da nossa carne. Então, primeira promessa enganosa aí. Segundo, Deus disse em 1 Timóteo 6,8, tendo o sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. O diabo distorce isso e diz o seguinte: você pode ter tudo o que você quiser. Tudo que você quiser, você pode ter. Desejo dos olhos. Ele desperta os desejos dos nossos olhos, de sermos atraídos pelas coisas e queremos possuir essas coisas. Então, segunda categoria e a promessa enganosa. Terceira categoria, soberba da vida. Deus mandou em 1 Pedro, não só em 1 Pedro 1,15 fala sobre isso, mas Deus tinha mandado já para o seu povo isso no Antigo Testamento. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso é o que Deus fala. Mas o diabo distorce e fala o quê? Você pode ser tudo que você quiser. Você pode ser tudo que você quiser. E isso desperta a nossa soberba, o orgulho da vida, tá? Então essas são as três categorias que nós somos tentados, as três promessas que cada tentação faz e como elas são contrárias ao que Deus nos prometeu, ao que Deus nos pediu, não nos prometeu, ao que Deus nos pediu, ao que Deus nos manda fazer. Percebe então como é que funciona essa questão da tentação, as promessas que a tentação faz, não entrega e são contrário do que Deus quer de nós. Como é que a gente aplica isso à nossa alimentação? Como eu falei, todos nós somos tentados, mas cada um de nós é mais tentado em uma dessas áreas. Pode ser que você seja tentado nas três áreas, tá? Mas nós sempre vamos ter uma área que nós temos uma queda maior, tá? Desejo dos olhos, desejo da carne ou soberba da vida. Então vamos entender, no desejo da carne existe aquela promessa de que você pode fazer tudo o que você quiser. Você não tem limite, desejo da carne. Como é que isso se manifesta na nossa alimentação? Se manifesta através da glutonaria ou da gula, da compulsão alimentar, do comer sem parar, né? Se manifesta através da bebedice também, embriaguez. Se manifesta no fato de algumas pessoas começam a comer alguma coisa e só para de comer quando aquela coisa acaba. Então pega um pedaço de bolo e vai comendo até aquele bolo acabar. Pessoas que comem sem fome, não tá com fome, mas come. Aí quem conhece meu marido, né, gente, a gente vai ter que fazer um parênteses aqui, né? Ele fala que ele come por esporte, tá? Mas ele vem crescendo muito, tá bom? Ele vem crescendo muito. Mas isso não é uma coisa que a gente deveria fazer, né? Se eu não tô com fome, eu não deveria comer por esporte, tá? Então, essa é a maneira que se manifesta o desejo da carne. Aí, na segunda categoria da tentação, desejo dos olhos ou cobiça dos olhos, né? Que a promessa é, você pode ter tudo o que você quiser. Se manifesta como? Na alimentação. Olhos maiores do que o estômago. Já viu isso? A pessoa tá ali se servindo, aí ela faz aquele prato imenso, porque tudo que ela vê, ela quer colocar no prato. Ela quer colocar no prato. E aí, muitos restaurantes self-service, eles entendem isso, dessa cobiça dos olhos, e eles fazem o quê? Eles colocam, não sei se vocês já repararam isso, eles colocam ali, onde você vai se servindo, no self-service, eles colocam primeiro a sobremesa. Por quê? Porque as pessoas que lutam com essa tentação dos olhos, elas vão olhar ali aquela sobremesa, ela vai colocar logo na bandeja a sobremesa. E aí depois ela começa a colocar, aí eles colocam aqui em seguida a salada, porque a pessoa fica com peso na consciência, aí ela fala, bom, tô com a sobremesa aqui, tenho que colocar a salada. Às vezes ela nem vai comer aquela salada, mas coloca a salada. Aí em seguida vai colocando mais coisa, né? Então os olhos maiores do que o estômago. Cobiça dos olhos. O consumismo de comida também é uma manifestação de cobiça dos olhos, às vezes de categorias específicas de comida, né? De repente os produtos fit, light, qualquer outro tipo de categoria de produto, mas porque a pessoa olha, ela quer consumir. Produtos com superpoderes, né? A gente tem hoje esse negócio dos superalimentos. Sim, são alimentos saudáveis, mas a pessoa que olha
às vezes tem uma obsessão de ver um produto que está escrito ali super alimento, ela quer comprar aquilo ali, porque aquilo ali captou ali o desejo, a cobiça do coração dela, tá? Então essa foi a segunda forma. E a terceira, na soberba da vida, você pode ser tudo o que você quiser, se manifesta na nossa alimentação ou na nossa prática de atividade física através do culto a um corpo perfeito, tá? E assim, gente, eu quero deixar muito claro para vocês que eu sou adepta de atividade física. Eu faço atividade física desde que eu sou criança, eu nunca parei. Só musculação eu faço desde os 14 anos. São quase 30 anos de musculação que eu faço. Mas eu sou adepta de atividade física, eu sou adepta de alimentação saudável. Mas o que eu tô colocando aqui, o ponto é quando a gente vira obsessivo por resultados. Então a obsessão pelo culto ao corpo, pela perfeição do corpo, ou às vezes a perfeição de uma performance do corpo também, né? A questão da alimentação super perfeita, extremamente, tudo tem que ser orgânico, tudo tem que ser ali da forma perfeita. Então isso é a manifestação da soberba da vida na nossa alimentação, tá? Lembrando, não estou dizendo que é errado se alimentar saudável, fazer atividade física, mas isso não pode ser uma obsessão na nossa vida. Isso precisa estar subjugado a uma série de coisas. Eu falo muito sobre isso no livro. Pessoas e relacionamentos são mais importantes do que as nossas escolhas alimentares, tá? Então, tudo isso que a gente faz tem que estar subjugado aos relacionamentos, a amar e servir a Deus e ao próximo, tá? Então, vocês viram aí como é que essas três categorias são aplicadas à nossa alimentação. As categorias: soberba da vida, cobiça dos olhos e cobiça da carne. Ok, então a gente já entendeu como o problema acontece, como ele se manifesta, como a gente é tentado especificamente na alimentação, e aí a gente vai ver como Jesus venceu. Porque Satanás, ele é tão astuto que ele ousou tentar Jesus da mesma forma que ele tentou Eva e da mesma forma que ele nos tenta. Então ele também tentou Jesus. Só que a diferença é que Jesus não caiu em nenhuma tentação, porque Jesus nunca teve nenhum pecado. Então a gente vai olhar um texto aqui de Mateus capítulo 4, e nós vamos ver Jesus sendo tentado e como ele combate essa tentação, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Mateus 4, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha que interessante, a gente está vendo aqui que o primeiro pecado da humanidade foi um pecado relacionado à alimentação, né? Jesus, logo no início do seu ministério, ele inicia o seu ministério sendo tentado de forma pesada pelo diabo. E ele inicia o seu ministério jejuando. O que é jejuar, gente? É se abster da comida para buscar ao Senhor. É dizer ao Senhor que você anseia mais por ter uma relação com Ele, por estar conectado a Ele, do que você anseia por comida. Então Jesus começou assim seu ministério. Então, continuando. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito,
Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então aqui nós temos o relato da tentação de Jesus. Jesus sendo tentado nas mesmas categorias que Eva foi tentada e nas mesmas categorias que nós somos tentados. Nós vamos ver já que Jesus foi tentado na cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. E a gente vai ver como ele lidou com cada uma dessas. Tá? Então, a primeira coisa, a gente viu que Jesus então começa o seu ministério com um jejum, ou seja, dizendo a Deus, estar em comunhão com o Senhor é mais importante do que comer. Esse é o jejum. Jesus começa assim. Só que depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. E aí aparece Satanás, no momento de fraqueza do Senhor. E Satanás aparece, e aí a gente vê aqui, ele vai começar a tentar Jesus. Então no verso 3, aqui voltando ao capítulo 4. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Eram 40 dias e 40 noites sem comer. Então, o que Satanás está fazendo aqui? Ele está testando o limite de Jesus, do desejo da carne de Jesus, um desejo lícito por comida, por comer, mas um desejo que poderia se tornar ilícito se ele fosse maior do que obedecer a Deus. Então, Satanás fala isso e Jesus responde, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás chega para Jesus e oferece a proposta. Você pode fazer tudo o que você quiser. E como é que Jesus responde a isso? Não interessa o que a minha carne quer. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Só me interessa o que Deus quer de mim. Não me interessa o que a minha carne quer. Então, dessa maneira, Jesus venceu essa tentação da cobiça ou do desejo da carne. Um desejo por algo lícito, mas que poderia ocupar um lugar ilícito se ele desejasse mais o pão de Satanás do que obedecer ao Deus Pai. Tá? Então, primeiro ponto, a gente já viu Jesus obedecendo, vencendo essa tentação da cobiça da carne. Aí a gente continua, dos versos 5 a 7. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então o que Satanás está usando aqui? A soberba. Se Jesus fosse soberbo, se Jesus estivesse se importando com o fato dele ser o Filho de Deus, né? E a Bíblia diz que ele não se importou com isso, pelo contrário, ele se esvaziou disso para vir até nós, até a terra, para morrer uma morte de cruz. Então Jesus não estava preocupado no status, em ser absolutamente nada. Mas Satanás usa isso. Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui. Você não é o Todo-Poderoso? Joga-se daqui. Você pode ser tudo o que você quiser, né? Você é o Todo-Poderoso. Mas Jesus diz o quê? A gente vai ver aqui no verso 7. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor Deus. Então a resposta de Jesus é, não teste Deus. Não coloque o Senhor à prova. Jesus não quis ser exaltado naquele momento. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. Então ele não estava interessado em mostrar que ele era o Todo-Poderoso. Não tinha chegado a sua hora. O coração dele estava preenchido com o plano de Deus para ele, acima dos planos dele mesmo. Tá? Então essa foi a segunda forma. A terceira, versos do 8 ao 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse,
tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, o que Satanás está fazendo aqui? Tentando Jesus na cobiça dos olhos. Você pode ter tudo o que você quiser. Mas o que Jesus fala para ele? Jesus adorava a Deus acima de qualquer coisa. Não era qualquer coisa bela que ia mudar o coração de Jesus. O coração de Jesus era totalmente tomado pela vontade do Pai, pela beleza do Pai. Ele amava e adorava somente ao Pai. Então, dessa forma, ele venceu essa tentação da cobiça dos olhos, de querer tudo que ele vê, tudo que Satanás estava oferecendo ali para ele. Então, de forma resumida, o que a gente vê aqui? Jesus venceu as tentações com jejum, com a palavra de Deus e com a submissão à vontade de Deus. Eva se entregou porque acreditou nas mentiras, nas promessas mentirosas da tentação e se entregou a tudo que o coração dela queria. Jesus venceu com jejum, com a palavra do Senhor e com a submissão à vontade do Senhor. Essas são as formas, meus irmãos, que nós podemos vencer também os pecados relacionados à alimentação, as tentações relacionadas à alimentação, tá? Então, o que é importante? Vamos falar agora de algumas coisas práticas que nós podemos fazer, tá? Para vencer as tentações relacionadas à alimentação. Mas, antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, como eu já venho falando nas minhas postagens, né? Eu não estou propondo uma dieta especial. Eu não estou propondo uma receita para você emagrecer ou uma receita para você ficar fitness. Nada disso, tá? Eu estou tentando ensinar o que é uma alimentação que glorifica ao Senhor. Um comer que traz glória a Deus. Quando a gente entende que a gente não tem feito isso, quer seja pecando por gula, quer seja pecando por obsessão de um corpo perfeito, obsessão de uma alimentação perfeita. Se nós estamos lutando com essas coisas, nós precisamos mudar para glorificar o Senhor na nossa alimentação. Então aí a gente entendeu como são as tentações. Aí você pode olhar para dentro de você mesmo e perceber como você é tentado nessas coisas, né? Avalie o seu coração. Tudo isso está no livro, tá, gente? Como você é tentado em cada uma dessas coisas. E aí ver qual delas é a que mais você luta, que você mais tem dificuldade. E aí, lute como o Senhor Jesus lutou, usando as mesmas ferramentas. Nós podemos vencer as tentações. Por quê? Porque nós, eu estou dizendo quem? Aqueles que têm o Espírito Santo habitando. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o poder que habita hoje nos salvos. Então nós temos poder para vencer as tentações, tá certo? Então nós podemos vencer. Então primeiro, a mudança começa onde? Como eu sempre falo, no nosso ser interior, no nosso coração. Nós precisamos ter o nosso coração transformado pelo Senhor. A graça do Senhor tem que ter nos alcançado. O Espírito Santo tem que estar habitando em nós, e se isso for um fato, nós podemos vencer a luta contra uma alimentação desregrada. Então, algumas coisas específicas para a gente lidar com cada um desses pontos, tá? Primeiro, no desejo da carne. Se você percebe que você é mais tentado, mais tentada no desejo da carne, naquela promessa de que você pode fazer tudo o que você quiser. Então, como é que isso vai se manifestar? Você vai ter problemas com gula, glutonaria, às vezes bebedice também. Então, algumas coisas práticas. Por exemplo, não tenha na sua casa guloseimas, alimentos muito calóricos, alimentos com muito açúcar, não tenha refrigerante, chocolate, bala, essas coisas assim que a gente sabe que não pode ser a base da nossa alimentação. Então, se você tem uma luta com o desejo da carne, não tenha essas coisas perto de você, tá? Outra coisa, para quem luta com o desejo da carne, acostume-se a fazer um prato só. Para com esse costume de
coloca só um pouquinho porque vai fazer o segundo prato. Não, faça um prato só. Se possível, depois se afaste ali da panela, da onde está a travessa da alimentação. Acostume-se a fazer um prato só. Outro ponto fundamental, se você luta com a cobiça da carne, não vá em rodízios. Não é pecado em rodízio para qualquer pessoa, mas para quem luta com a cobiça da carne, que na alimentação é a glutonaria, não vá em rodízio, porque você vai estar alimentando ali a sua tentação, né? Você vai estar ali provendo a sua carne para o pecado. Então não vá em rodízio se é o seu problema. Na segunda categoria, o desejo dos olhos, né? Você pode ter tudo o que você quiser. Como é que isso se manifesta? Os olhos maiores do que o estômago. A pessoa vê tudo, quer colocar tudo que ela vê no prato, né? Então, se você luta dessa forma, pode ser difícil, mas não siga os Instagrams de comida, gente. Eu sei que é uma luta para quem gosta disso, mas se você sabe que isso é uma coisa que te leva a pecar, não faça. Então não siga, vai ficar salva, viu? Nutri Micaela, vai ficar salva a live, tá? Então, se você sabe que é uma luta para você, essa cobiça dos olhos, não siga os Instagrams de comida, tá? E aí espero que você não deixe de me seguir, porque ultimamente eu tenho falado muito de comida e tenho mostrado muita foto de comida, né? Mas enfim, se for para te ajudar, pode ir, pode ficar um tempo sem aparecer por aqui. Outro ponto, para quem luta com a cobiça dos olhos, não vá para o supermercado com fome. Por quê? Já vai estar ali o desejo pela comida, né? Fome, mas você vai estar muito mais atento a tudo ali, aquelas embalagens todas que são feitas para te atrair. Então não vá para o supermercado com fome. Outro ponto, para quem luta com a cobiça dos olhos, não fique olhando vitrine de comida. Gente, é difícil, eu sei, pra quem gosta é difícil. Eu sou uma pessoa, eu adoro comer, eu acho lindo comida, eu acho lindo aqueles doces nas vitrines, tudo isso. Mas se eu tivesse, não é meu caso, tá? Eu não tenho a luta com a cobiça dos olhos. A minha luta é outra. Mas se você tem esse negócio de você não pode ver que você quer consumir, então não fique olhando, não fique alimentando o seu coração com coisas que vão te levar a cair, tá? E o terceiro ponto, que é a soberba da vida. Como é que é a luta da soberba da vida? É aquela promessa de que você pode ser tudo o que você quiser. E aí na soberba da vida, geralmente os pecados envolvidos são aqueles, não do lado da gula, mas do lado da busca por uma forma perfeita no seu corpo, a busca por uma saúde perfeita, a busca por uma performance às vezes perfeita, se a pessoa pratica algum tipo de atividade física, né? Então isso se manifesta na soberba da vida. Eu posso ser tudo o que eu quiser, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser bela, eu tenho que ser a Miss Fitness, porque as pessoas vão me adorar, elas vão me elogiar, eu vou ser ali amada, né? Então isso é a soberba da vida. Então, como é que eu luto se eu tenho essa luta, essa questão da soberba da vida? Avalie as pessoas que você segue em rede social. Gente, é tão... Tem pessoas que são... que a gente seguir, elas fazem mal. Elas fazem mal para o nosso coração. Existem, e às vezes são pessoas que são uma referência, né? Pessoas que, por exemplo, me veio um na cabeça aqui que é um médico, ele é um médico muito conceituado, daqueles né? Enfim, médico muito conceituado, mas ele leva uma vida assim que é praticamente impossível para a maioria dos mortais, e ele trata das pessoas, por exemplo, assim, ele trata como se você comer um pãozinho, você é um imbecil. Né? Então é assim, até a maneira dele falar, ele responde as perguntas com arrogância. Então, cuidado com as pessoas que você segue, porque às vezes você começa a seguir, você começa a incorporar aquilo ali e você começa a considerar as pessoas que não têm aquele nível de alimentação, de cuidado com o corpo, como se fossem seres humanos inferiores a você. E lembra, meu povo, nós estamos falando aqui da perspectiva de Deus. Deus abomina esse tipo de comportamento, de arrogância, de tratar as pessoas como se elas fossem inferiores.
Todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos destratar ninguém ou considerar ninguém inferior a nós, porque a pessoa come ou cuida do seu corpo de uma maneira diferente da nossa, né? Então, se você luta com essa questão da soberba da vida, em relação a querer um corpo perfeito, uma forma perfeita, cuidado, avalie as pessoas que você está seguindo em redes sociais. Relacione-se, ainda para quem tem um problema com a soberba da vida, relacione-se com pessoas diferentes de você. Porque o que acaba acontecendo quando você entra nessa de vida saudável, vida fitness, e grupo de corrida, e grupo do crossfit? Às vezes você começa a viver num mundinho ali, e você começa a achar que aquilo ali é a cúpula do mundo. Aquilo ali, aquelas pessoas são pessoas evoluídas. São aquelas pessoas que são um exemplo de ser humano. Mais uma vez, eu vou voltar. Aos olhos de Deus, não tem nada mais mentiroso que isso, tá? Nada mais mentiroso do que isso. Então, se relacione com pessoas diferentes, se relacione com pessoas que não fazem parte do seu grupinho de crossfit, de corrida, que não se alimentam impecavelmente como você tem buscado se alimentar. Por quê? Para você ver, para você aprender que existe vida numa pizza, num macarrão, num pãozinho, na pessoa que come o açúcar dela, né? Se você decidiu na sua casa não comer, ótimo. Agora não distrate as pessoas que não comem, tá? E conviva com elas, aprenda a conviver com pessoas diferentes, tá certo? E finalmente entenda o que é comer para a glória de Deus, tá? Vocês vão ver no livro que é muito diferente do que a gente ouve por aí, tá? Até porque a gente não vai ouvir por aí a perspectiva bíblica da alimentação, porque a gente não ouve por aí no mundo a perspectiva bíblica em nenhum assunto, tá? Então o livro, ele é sobre a perspectiva bíblica em relação à alimentação, tá? Então, recapitulando tudo que foi falado, Satanás nos tenta da mesma forma que ele tentou Eva e que ele tentou Jesus. Ele fez isso tentando em 3 categorias: cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Todos nós somos tentados nessas 3 categorias, mas nós tendemos a ser tentados mais em uma categoria do que em outra. Como Jesus venceu essas tentações? Jejum, obediência à palavra de Deus e submissão ao desejo, ao plano de Deus. Então, essas devem ser as nossas armas também, tá? Então, falo mais sobre isso no livro. Lembro mais uma vez, dia 12 de novembro, em Fortaleza, vai ter o lançamento oficial do livro. Vai ser um evento presencial, tá certo? Às 16 horas. Precisa de inscrição, as vagas são limitadas e já está bem encaminhado, já tem muita gente inscrita, mas ainda dá tempo de se inscrever. O link da inscrição tá na bio aqui do meu perfil, então você se inscreve para participar. Lá no evento nós teremos degustação de comidinhas, nós vamos ter o Jardins Gourmet, que é maravilhoso, ele é especializado em alimentação low carb. Tem uma linha cetogênica também, eles não usam nada de trigo, a maioria dos produtos também é sem lactose, então eles têm essa pegada. Mas nós teremos também a Casa Portuguesa, que é uma padaria que fica no mesmo prédio onde vai ser o lançamento do livro, que é a casa, da Casa Portuguesa, né? Fica lá embaixo do BS Design, que é o prédio. Também vão fazer degustação. Vamos ter a Moncloa com os chás, vamos ter a Pardal com os gelatos. Então vai ser bem legal, se Deus quiser, vai ser um evento bem legal. Espero todos que puderem ir. Se você não vai estar em Fortaleza, se você não é de Fortaleza, já é possível comprar o livro no meu site, larissaferraro.com, e no site da Nutra, que é a editora que publicou o livro, tá? Nutra Publicações, que tem livros excelentes, maravilhosos, principalmente na área de aconselhamento bíblico. Então vocês também podem adquirir lá, tá certo? Então a gente tem alguns minutinhos aqui e eu queria abrir para perguntas. Se você tem alguma pergunta, eu vou abrir para você fazer a sua pergunta. Aí eu vou pedir, se você puder colocar a sua pergunta aqui, tem um sinalzinho de interrogação, você clica lá, coloca a sua pergunta e eu vou dar uma olhada, tá? Então, está valendo aí. Quem quiser fazer pergunta.
Já tem uma pergunta aqui. Disciplina alimentar. Livro dá dicas de como seguir uma rotina? Bom, o livro ele vai tratar dessa perspectiva da espiritualidade, aos olhos do Senhor. Então, ele vai ser muito prático. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó, ele está dividido aqui em duas partes. Parte 1, o peso do nosso problema. Então, explicando o que é o comer para a glória de Deus, como a gente faz e como a gente deveria fazer. E a segunda parte é o banquete de Deus para nós, segunda parte aqui, que é a parte prática, é a parte onde tem as coisas práticas para vocês fazerem. Porém, é uma parte prática relacionada à vida espiritual, tá? Eu não vou entrar nessa área de o que comer, o que não comer, receita, nada disso, até porque eu não sou nutricionista. Então, se você precisa de coisas práticas específicas, é interessante que você fale com uma nutricionista. Na quinta-feira agora, a gente vai ter uma outra live, aí sim, vai ser com a Mirella Freire, que é nutricionista funcional, nutricionista esportiva. Eu fui paciente dela aí ao longo de mais de 10 anos, ela é muito, muito boa, muito qualificada, e aí sim, a gente vai falar de coisas específicas, tá? Mas isso precisa ser feito por uma pessoa que é da área de nutrição, tá? Deixa eu ver. Queria poder ir, mas moro tão longe, mas já garanti meu exemplar. Legal! Que bom. Vamos ver aqui mais perguntas. Como posso lidar com o comer por ansiedade? Comer distraidamente, com pressa, por conta das crianças. Legal. Essa parte do comer por ansiedade, eu trato isso no livro, tá? Eu falo sobre isso, sobre a gente ir para a comida para buscar coisas que a gente deveria estar indo para outro lugar, né? Porque quando a gente está ansiosa, a gente deveria ir para onde é o nosso refúgio e fortaleza, para o Senhor. A gente deveria buscar o Senhor. E vou já dizer para vocês uma coisa que para a gente lutar com ansiedade. Eu brinco que é o Rivotril bíblico, né? A gente vai para Filipenses, capítulo 4. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 5. Não, vou ler a partir do verso 4, tá? Até o 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, rapidamente, aqui nós temos coisas preciosas para a gente lidar com a alimentação, com a ansiedade. Primeiro ponto, no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. E aí a gente precisa lembrar que o contexto que Paulo está escrevendo isso aqui é um contexto bem desfavorável. Ele estava preso. E aí qual é o conselho dele? Alegrem-se no Senhor. Ele está fazendo o quê? Tirem o foco de vocês no que está acontecendo e apontem para cima. Alegrem-se no Senhor. Não deixe o seu coração no que está acontecendo. Aí ele continua, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, aonde está o Senhor? O Senhor está perto. E quando nós estamos ansiosos, nós precisamos lembrar, o Senhor está perto. Então, lembre disso, o Senhor está perto. 6, aí a gente tem um mandamento, não fiquem preocupados com coisa alguma. Então, Deus manda, não fiquem preocupados. Se eu estou me preocupando, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Senhor, me perdoe, eu não quero ficar preocupada, isso não agrada ao Senhor. Então, se eu estou aqui, eu preciso entender, eu preciso confessar ao Senhor. Não fiquem preocupados. Mas ele continua,
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então o que Paulo está ensinando aqui? Troque a sua preocupação por oração. Troque a sua preocupação por oração, com súplicas, ou seja, pedindo coisas ao Senhor, mas com ações de graça. Pedindo com um coração que sabe que o Senhor não deve nada para nós. Então é pedindo com gratidão no coração. Senhor, eu quero tal coisa, mas eu sei que eu não mereço. Eu sei que se o Senhor der, é pura graça. Um coração grato ao Senhor. E aí Paulo vai dizer o que vai acontecer quando a gente faz isso. Vem a promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, se você troca a preocupação pela oração, com súplica e ação de graça, a paz que excede o entendimento, o que é isso? É a paz que não está de acordo com o que você está passando. Ela não está de acordo, ela não bate. Gente, é o que eu compartilhei com vocês, a paz que eu tenho sentido, mesmo diante da partida do meu pai. E eu falo, eu não perdi meu pai, eu ganhei meu pai, porque meu pai foi salvo antes de partir. E a paz que eu tenho sentido em relação a isso não é uma coisa normal, não é uma coisa natural, não é uma coisa que nenhum remédio na face da terra pode produzir. Mas é essa paz aqui, ó, que é fruto de quê? De oração. Então, é isso. Mas Paulo continua. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aqui é outro ponto fundamental na luta com a ansiedade. Com que você tem ocupado os seus pensamentos? E, gente, emoções, elas derivam do que a gente pensa. Então, hoje foi um dia que muitos de nós foram provados nessa área. Eu vou confessar que eu também fui. Passei grande parte do meu dia pensativa, triste, chateada, né? Coisas acontecendo. E aí, se o meu pensamento fica nessas coisas, o que vai acontecer agora? Meu Deus, vai tudo se acabar. O que vai ser de nós? Eu vou sentir ansiedade. Mas quando eu mudo esse pensamento para as promessas do Senhor, o que o Senhor já fez? Como o Senhor já lidou com diversos líderes que ele instituiu, ele derrubou, ele colocou, ele tirou, né? Então, assim, lembrando as promessas do Senhor. Então, ocupar o meu pensamento com essas coisas que são de boa fama, são amáveis, são justas, são verdadeiras. E aí ele vai dar outra promessa. Ele continua, né? O que aprenderam, receberam e ouviram de mim, isso coloquem em prática, e ele vai de novo na promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Então aqui a gente tem, de uma forma muito prática, como a gente lida com a ansiedade, em vez de ir para a comida, tá? E aí, claro, se essa é uma luta, você vai precisar ali se resguardar de uma série de coisas. Tipo, por exemplo, não ter comidas que te levem a cair nessa situação, né? Às vezes a gente vai para o chocolate, para o doce, ou para a massa, ou coisas que dão mais conforto, né? E a outra parte da pergunta, deixa eu voltar aqui, comer distraidamente com pressa por conta das crianças. Aí eu entendo que é um super desafio para quem é mãe, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Vai ter que pensar assim, dentro da sua rotina, o que é possível fazer, mas evitar, se possível, de comer enquanto está fazendo outras coisas, né? Eu sei que é muito difícil, na verdade eu nem sei, eu imagino, né? Que seja muito difícil essa administração, mas é fundamental quando a gente está comendo que a gente esteja ali prestando atenção no que a gente está fazendo, comer devagar, mastigando devagar, né? Porque isso vai fazer com certeza você sentir a saciedade, comer menos, e até os problemas mesmo de saúde relacionados à digestão, muito dos problemas relacionados à digestão, tanto gastrite, problemas de intestino, síndrome de intestino irritável, prisão de ventre, muito desses problemas é relacionado a uma mastigação ruim, né? Então é uma coisa que a gente precisa procurar ter atenção e tentar ao máximo aí administrar de uma forma que você consiga comer
com um mínimo de paz aí que a gente precisa, né? Eu sei que é difícil, mas nossas vidas têm fases, né? Às vezes tem fases que a gente não consegue fazer tudo direitinho. Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal, pra gente finalizar? Jaque, tudo bem? Você por aqui, que bom. Não sei se você chegou agora, mas vai ficar gravada a live, viu? A gente tá respondendo aqui algumas perguntinhas. Mais alguma pergunta, pessoal? Para quem entrou agora, então vai ficar gravada a live. Para quem está chegando agora no meu perfil, estou lançando o livro Comer para a Glória de Deus. Vai ser em Fortaleza o lançamento. E vai ser no dia 12 de novembro. Se você vai estar em Fortaleza nessa data, vai na descrição do meu perfil, tem um link lá que vai falar mais sobre esse evento de lançamento. Você pode se inscrever. Na inscrição do lançamento você já ganha o livro, tá? Então vai ser um evento, vai ter palestra, vão ter degustação de comidinhas e na inscrição você já ganha o livro. Se você não está em Fortaleza, pode comprar o livro no site, no meu site ou no da Nutra. Pode falar como glorificar Deus na prática no meio da comida? Eu escrevi um livro exatamente para isso, Luana, né? Acho que é Luana. Pronto, já que vai ver depois na íntegra. Beleza, então, é o que eu escrevi no livro, como glorificar a Deus na prática por meio da comida. Falo sobre isso no livro todo. Mais alguma coisa, queridos? Mais alguma pergunta? De nada, Luana. Então, também na quinta-feira vamos ter outra live, aí vai ser com a Mirella Freire, Nutri, funcional, esportiva, e aí a gente vai falar de várias coisas práticas, tá? O que é uma vida saudável na prática. E aí a gente vai falar com quem entende mesmo da questão orgânica do negócio, do alimento, do funcionamento do nosso corpo, tá joia? Pessoal, então agradeço mais uma vez todos que estiveram aqui. Vou deixar salva a live e espero encontrar vocês, os que puderem, no lançamento. Senão, na quinta-feira, a gente se fala para conversar um pouquinho mais sobre alimentação saudável. A Nádia já comprou o livro. Muito bem, Nádia. Tchau, pessoal. Boa noite.